A verdade é, o que é melhor sempre fica por último. Fagner Santos, que cara. Esse cara, além de ser muito amigo meu, nós dividimos alguns projetos juntos e dividimos e temos o prazer de, eu não gosto de falar de mim, mas nós temos o prazer de dividir o livro de prática trabalhista para a segunda fase da OAB mais vendido da Amazon. Há muito tempo que ele é o mais vendido da Amazon. Ele já estava no projeto, eu entrei depois. Um dia, quando eu tiver oportunidade, eu conto como que eu entrei nesse projeto, caí de paraquedas lá. E, cara, o palco, o público e Fortaleza são todos seus. E que bom que você caiu de paraquedas, né? Porque melhoramos significativamente a obra e ela se tornou realmente um recorde de vendas. Tamo juntos. Gente, boa noite, né? Boa noite. Quem tá ouvindo o trabalhista aqui? Só para eu saber. Vamos juntar um pouquinho mais à frente aqui, quem puder? Vamos juntar um pouquinho mais à frente? Não foi incômodo? Se não for incômodo, tá bem, gente? Só se vocês quiserem. Aqui não tem imposição nenhuma, é uma democracia. Faz, né, se tiver, se sentir livre para fazer, tá bem? Vou me apresentar rapidamente. O Douglas me deu uma missão quase que impossível, falar um pouco sobre o futuro do direito do trabalho no Brasil. Eu sou advogado há 20 anos já, advogo na área trabalhista aqui no Brasil e também em Portugal. E a gente tem enfrentado realmente, os meus predecessores aqui enfrentaram com vocês muitas questões difíceis acerca do direito do trabalho hoje em dia, principalmente no foco da pejotização, a confusão com a terceirização. E nós sabemos que realmente há uma confusão generalizada entre terceirização e pejotização. E eu quero começar falando, trazendo realmente um viés esperançoso no nosso direito do trabalho. Se vocês me perguntarem, Fagner, qual é o futuro do direito do trabalho? Tudo vai depender do ponto de vista daquilo que nós vamos refletir hoje. Então, quero trazer para vocês sementes de reflexão. Podem discordar à vontade, podem concordar, nós estamos num ambiente democrático, no Congresso, e aqui é para isso, para que nós possamos refletir, né? Eu não sou esquerda, não sou direita, eu sou Estado de Direito. É o que a gente tem que ser, Estado de Direito. Essa questão, às vezes, do ativismo exacerbado leva à aplicação daquilo que a gente já deveria estar defendendo há muito tempo, que é o juiz voltar a ser a boca da lei. Tão somente a boca da lei. Aplicar o que está na lei. A Constituição está dizendo lá, nós vivemos no Estado democrático de direito. O que é um Estado de direito? É um Estado onde todos estamos submetidos à lei. Então, se nós cumprirmos a lei, vai tudo ficar bem. A gente tem que buscar justiça para que todos nós sejamos alcançados pela dignidade da pessoa humana, pelos valores sociais do trabalho. E por que eu estou falando isso? Semana passada, eu fui fazer um lanche com a minha irmã, com meu pai, perto de onde nós moramos, e nos sentamos, veio uma moça nos atender, a Ingrid, e ela nos atendeu muito bem, uma garçonete. E aí eu perguntei para ela, professora Mayra, ela veio uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Você tem carteira de trabalho anotada, assinada, né? Que é mais fácil de entender? Perguntei para ela. Ela, não, eu sou freelancer. Você é freelancer? Peraí, deixa eu entender isso, né? Quantas vezes por semana você trabalha? Eu trabalho aqui quinta, sexta, sábado e domingo. E você obedece a alguém ou você é livre para fazer o que você quer? Não, eu tenho um chefe que manda o que eu devo fazer ou não fazer. E se você quiser faltar um dia, você pode? Não, eu sou descontada se eu faltar. Entendi. Então, esse é um freelancer um tanto quanto diferente, né? Porque o freelancer tem a ver com o trabalho que é autônomo. Então, se você quiser ir trabalhar, você vai. Se você não quiser trabalhar, você não vai. Eu falei para ela, olha, na verdade, você é empregada. Ela, não, eu não sou empregada, não. Eu sou uma trabalhadora freelance. O meu patrão fala que eu sou freelance. Aí eu, deixa eu adivinhar. Ele, inclusive, falou que você vai ter que abrir uma MEI para você ser uma microempreendedora, para você começar a receber o teu valor mensal pelo serviço que você presta, que inclusive não tem gorjeta, né? Ela falou, não, não tem gorjeta não. Ela, e realmente, ele falou que depois de passar 3 meses da minha experiência, eu vou ter que abrir uma MEI para receber o meu salário. Eu falei, isso é lindo demais. Sabe o que ele está fazendo em você? Lavagem cerebral. Está querendo colocar em você uma condição de microempreendedora, de empresária, quando na verdade você não é. Ele, na verdade, está usando uma cortina de fumaça para não aplicar um regramento que é básico, que é
a CLT. Então ele está te sonegando, está vilipendiando seus direitos de forma proposital, mexendo na tua cabeça para que você se coloque numa posição onde você não tem que estar. Isso não tem nada a ver com ser direita ou esquerda, tem a ver com ser aplicador. É a aplicação do artigo 2º e do artigo 3º da CLT. Eu tenho saudade do positivismo jurídico como ele é. Vou dizer o porquê. Hoje nós estamos vendo inúmeras empresas alegando simplesmente pejotização, uma preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho por uma suposta pejotização, contratação de uma relação meramente comercial, regida, portanto, por uma outra lei que não é a CLT. E aí o que, que os juízes fazem? Como o Conrad disse aqui para a gente hoje, ele não tem muito critério, ele tem que fazer o quê? Suspender a decisão de Gilmar Mendes, não tem régua, não tem critério, não tem diretriz, tem que suspender, senão a enxurrada de reclamação na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho ela é a justiça recalcitrante, a justiça reacionária, a justiça reativa. Então o que, que faz o Supremo? Lima a Justiça do Trabalho. Vamos acabar com a Justiça do Trabalho, não de uma forma tão evidente, né? Mas de uma forma velada, né? De uma forma educada, dentro de todo um sistema democrático que nós temos. Isso é evidente, só cego não enxerga. Agora, isso não quer dizer que eu deixei de ter uma relação de emprego. A CLT continua ali, vigendo. Alguém já declarou inconstitucionalidade, meu querido amigo Douglas, dos artigos 2º e 3º da CLT? Alguém já conhece alguma ADI em face dos artigos 2º e 3º da CLT? Alguém conhece o julgamento, ainda que incidental, de uma inconstitucionalidade em recurso extraordinário pelo Supremo dos artigos 2º e 3º da CLT? Não, então por que não se aplica mais o artigo 2º e também o artigo 3º da CLT? Isso é notória violação ao princípio constitucional da reserva de plenário, que está lá solenemente proclamado no artigo 97 da Constituição. Não sou que diga a Carta Magna. Somente pela decisão da maioria absoluta de seus membros ou do órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. E isso é reverberado mais ainda na súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, simplesmente deixa a Constituição de lado e aplica seu bel prazer os seus entendimentos, porque deixou de ser a boca da lei. Então, isso é perigoso para um Estado democrático de direito. Isso é perigoso para a segurança jurídica. Se fala que no Brasil não tem mais segurança jurídica. Alguém discorda? Não, né? Que bom. Eu também não discordo. Eu concordo plenamente e digo, né, se nós continuarmos assim, nós vamos entrar não só numa seara de não ter a segurança jurídica, mas, quiçá, não ter mais um Estado de direito. E isso é perigoso, porque um Estado de direito ele é regido por regras e não por exceções. Todos aprenderam aqui em Introdução ao Estudo de Direito que as exceções, vamos lá, vamos recobrar a nossa memória. Eu sei que é difícil, tem muitos anos, para mim, então, tem muitos anos. Mas eu aprendi em Introdução com a minha professora chamada Inajara Assis, que hoje é desembargadora. Ela dizia o seguinte: ó, a regra é a regra, a exceção é a exceção. E as exceções elas são interpretadas de forma restritiva. Eu não posso interpretar a exceção como regra, aliás, de forma ampliativa, sob pena de torná-la o quê? Regra. E aí eu acabo com o Estado que é de direito e vivo no estado de exceção. Perceberam isso? Estou sendo claro, gente? Estou sendo claro ou não? Ok? Isso é importante. Para entender o contexto que eu vou entrar. Nós estamos hoje num momento em que a construção dos princípios sociais está ocorrendo no órgão de cúpula do Poder Judiciário, quando, na verdade, o princípio ele é criado no seio da sociedade, o princípio ele emerge da sociedade. O direito serve à sociedade, não é a sociedade que serve o direito. Tem uma inversão de valores muito grande, que deveria ser, volto a dizer, o guardião da Constituição. Mas quem disse que o Supremo tem que ser o guardião da Constituição Federal? A própria Constituição Federal, o poder constituinte originário, assim disse de uma forma solene no artigo 102. Peguem seus smartphones, vamos fazer ele funcionar para alguma coisa útil. Peguem, por favor. Sério, gente, pega o smartphone. Para de mandar mensagem no WhatsApp, ficar vendo foto do Instagram. Pega lá a Constituição Federal. Artigo 102. Claro, cristalino. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, dentre outras. Aí tem o inciso 1º, que trata da competência originária. O inciso 2º, que trata da competência recursal ordinária. E o inciso 3º,
que trata da competência recursal extraordinária, que é para onde nós enveredamos muitas vezes com as matérias trabalhistas ultimamente, né? À guisa de exemplo, pejotização, terceirização, ônus da prova, fundo de garantia e assim sucessivamente. São inúmeros exemplos. O meu querido amigo Douglas não vai me deixar de entrar em cada um deles em razão da hora, mas é compreensível. De toda sorte, a minha preocupação maior é a gente entender dois fundamentos constitucionais, que estão lá no artigo 1º, para a gente poder fazer uma subsunção perfeita do que nós denominamos de constitucionalização do direito do trabalho. Lá no artigo 1º, a Constituição tem vários fundamentos, tem a dignidade da pessoa humana e tem também os valores da livre iniciativa, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. É interessante porque o inciso 4, professor Luiz, quando fala de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ele parece que joga dois pensamentos de uma forma diametralmente oposta. Às vezes é difícil fazer a comunhão desses dois fundamentos no dia a dia. O que é a livre iniciativa dentro da nossa seara do direito do trabalho? É a possibilidade do empregador estabelecer o que ele quiser, desde que, obviamente, seja lícito, legítimo, moral e ético, na relação de emprego. E o que são os valores sociais do trabalho? É respeitar o que o Constituinte trouxe de uma forma muito cristalina, lá no artigo 7º, que doutrinariamente é conceituado como patamar mínimo civilizatório. Se fizermos a leitura do artigo 7º, vamos entender isso. O artigo 7º da Constituição, ao dizer, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social, olha que interessante, que visem a melhoria da condição social de quem? Do trabalhador, e não do empregador. Então, vamos fazer uma conexão. Os valores sociais do trabalho estão umbilicalmente ligados aos direitos sociais mínimos dos trabalhadores que estão lá no artigo 7º. Qualquer ilação que venha a gerar confronto entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pela minha linha de raciocínio, vocês já concluíram que eu vou aplicar qual fundamento constitucional? A livre iniciativa ou os valores sociais do trabalho? Hein, gente? Dormiram? Qual é o fundamento que eu vou aplicar? Valores sociais do trabalho, para respeitar o quê? O patamar mínimo civilizatório. Isso não tem nada a ver com direita nem com esquerda, isso tem a ver com a aplicação da Constituição Federal. Deu para entender? Então, vejam, essa percepção ela é interessante porque existe um limitador na própria atividade empresarial, para que esse empregador ele não se torne um empregador abusivo e venha ferir aquilo que é básico, que está atrelado à dignidade da pessoa humana, à dignidade do trabalhador. E aí você vai me perguntar, mas Fagner, isso tudo que você está dizendo é para me trazer esperança ou é para eu mergulhar dentro do viés apocalíptico que trouxe aqui o Rodolfo Pamplona, né? Adoro o professor Rodolfo, mas tenho que discordar de forma diametralmente dele. Eu tenho esperanças, né, que o direito do trabalho ele ainda vige e ainda vai continuar vigendo. Sabe por quê, gente? Presta atenção no que eu vou dizer. Quando eu olho para o direito do trabalho, quando da sua historicidade, análise da sua historicidade, a gente tem que perceber que ele tem um viés extremamente o quê? Tuitivo. Ele foi construído para proteger uma das partes na relação de emprego. E quem é essa parte como regra? É o empregado. Não vou falar de trabalhador, vou falar de empregado. Trabalhador é muito genérico, vamos focar somente na relação de emprego, que é sobre a relação que a CLT se debruça, se preocupa e tem toda aquela dogmática. Então vamos pensar no empregado. O empregado ele está numa situação de desnível para com o empregador? Eu acho que isso não tem dúvida, né? Todo mundo concorda, né? Sendo de direita ou de esquerda, né? Está no desnível, muito bem. Então, olha só, se o trabalhador ele está numa situação, muito bem, se o trabalhador está numa situação de desnível, professor Luiz,
Qual é a preocupação do direito do trabalho? Tentar aquinhoar um pouquinho aquele trabalhador, dentro pelo menos de uma perspectiva de isonomia formal, para minorar essa desigualdade material. Daí o princípio da proteção, que tem os seus desdobramentos, princípio da primazia da realidade, do indúbio pro mísero ou pro operário, da condição mais benéfica, né, da norma mais favorável, segundo, né, o ilustríssimo e saudoso professor Américo Plá Rodrigues. Para outros, esses subprincípios que eu acabei de falar são princípios altamente autônomos. Eu fico com a primeira corrente do idealizador do princípio, né, da proteção e seus subprincípios, ok? Idealizador não, é sistematizador, digamos assim, dos princípios, que os princípios, como eu disse lá atrás, eles são criados no seio da sociedade. Então, posso descer, Douglas? Então, permitam-me o entendimento aqui. Quando eu falo que o direito do trabalho ele ainda vige, é porque o artigo 2º e o artigo 3º da CLT, eles ainda têm rigidez. Eles têm o quê? Força. Eles têm robustez. Então, nós, como operadores da área trabalhista, nós temos que fazer valer aquela cláusula constitucional da indispensabilidade do advogado, que está proclamada no artigo 133, e lá na Justiça do Trabalho, agora muito mais no Supremo Tribunal Federal, buscar com a nossa força constitucional a aplicação de dispositivos que nunca foram, volto a dizer, me perdoe ser enfadonho, declarados inconstitucionais. Eu vou mudar as palavras para ser mais didático. O que o Supremo Tribunal está fazendo? Ele simplesmente não está aplicando o artigo 2º e o artigo 3º porque ele não quer. Entenderam agora? Porque ele não quer. Porque vem uma faceta, aliás, uma multifacetária ideia dentro do Supremo Tribunal Federal, que existem várias formas de prestação de serviço e de relações. Existem, mas isso não faz com que a relação de emprego, que é toda uma base, todo um fundamento da sociedade, deixe de existir. Eu não sou contra a liberdade das partes. Eu não sou contra a autonomia das partes, mas eu apenas a defendo dentro dos estritos limites da lei. E hoje o que a lei diz sobre a autonomia da vontade? Trabalhadores que têm nível superior e recebem 2 vezes ou mais o teto previdenciário. Esses têm liberdade de negociar com o empregador. E isso guardadas as devidas proporções, porque nem todos têm. Mas vamos considerar o que está descrito na lei. Então há essa possibilidade, há essa permissão. Mas isso se aplica para a grande massa da sociedade brasileira? Não. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho nível superior, ok? Tenho pós-graduação, tenho mestrado, enfim. Se eu for contratado hoje por uma universidade, professor Breno, eu não posso sentar com ela e negociar as minhas condições de trabalho, porque eu não vou receber, sem dúvida nenhuma, de uma universidade, valor igual ou superior a 2 vezes o teto que previdenciário. Não vou. Então, eu quero negociar melhores condições de trabalho para mim, o meu empregador quer sentar comigo para conversar, mas a lei me impede. Aí eu pergunto, será que eu sou tão incompetente assim de negociar com o meu empregador? Hein, gente? Olha para mim. Eu sou incompetente assim para negociar com o meu empregador? Eu não quero ter 13º, eu prefiro ter 60 dias de férias e 2/3 de acréscimo. É o que eu prefiro. Eu não quero ter 13º salário. Agora, eu posso? Posso ou não posso? Não, por quê? Porque o Estado de Direito não me permite fazer isso. Ele entende que eu tenho que ter garantias mínimas. Ele entende que eu tenho que ter proteções mínimas. Eu não estou discutindo aqui se é certo ou se é errado, ok, gente? Se é um bom regime ou se é um regime ruim. Não é isso. Eu só estou querendo trazer para vocês, demonstrar para vocês que eu estou com saudade de aplicação simples de um direito do trabalho como ele é. De seguirmos uma dogmática do Estado de Direito, a lei ser aplicada como ela posta estar, para mudar mais ainda a forma da minha exposição. E já chegando ao final da minha fala, que faltam 2 minutos. Imaginem o seguinte, o trabalhador, ele preenche todos os requisitos do artigo 3º da CLT. Todos lembram qual é o conceito de empregado aqui? Lembram mesmo? Se fosse uma prova oral, iam se dar bem? Hã? Empregado é uma pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a uma outra pessoa que é um empregador, não é isso? Sob dependência deste, que é a chamada subordinação jurídica, não vou entrar nem nas facetas da subordinação, e mediante o quê? O recebimento de salário, não é isso? Uma contraprestação, que é o salário. Esse é o empregado.
e o empregador está definido no artigo 2º. Aí eu faço uma relação entre os dois dispositivos, os artigos 2º e 3º, e chego lá no artigo 442 da CLT. Alguém lembra o que diz o artigo 442 da CLT? Não? Então eu vou refrescar a memória de vocês. O contrato de trabalho é aquele que corresponde a craseado relação de emprego. E quando é que nós temos uma relação de emprego? Quando eu tenho empregado e empregador. E o que é contratado numa relação de emprego? Uma prestação de serviço. E essa prestação de serviço, para estar em favor de outrem, daí vem a alteridade, eu tenho que entender que se ela se enquadra naqueles requisitos do artigo 2º e do artigo 3º da CLT, pouco importa o que a empresa venha alegar na defesa. Eu tenho que aplicar o princípio da primazia da realidade. O que importa são os fatos e não aquilo que está sendo aduzido, não aquilo que está no documento, não aquilo que está na escritura pública. O que importa é o que acontece no mundo fático, contrato, realidade, princípio da primazia da realidade. Vamos torcer para que os ministros do Supremo Tribunal Federal contratem assessores da área trabalhista, porque assim nós teremos um futuro do trabalho brilhante, senhores. Tá bem? Obrigado pela atenção de vocês.